Dr. Mauro Firda, na Janela da Paulista. Com muita alegria, muito obrigada, doutor, pela presença. Bom, vamos falar de modismos na alimentação das crianças. Será que isso é perigoso? Bom, Isabel, primeiro, obrigado outra vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na aula com vocês. E quando a gente pensa em modismo, na verdade, a gente pensa assim, é uma coisa que vai sair de moda, uma coisa que vai estar num determinado momento em evidência e depois vai embora. Mas existem alguns modismos que ficam, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado para determinar que tendências não sejam confundidas com fatos inadequados. Porque, às vezes, uma tendência ou um modismo pode ser uma futura situação concreta que vai se perpetuar e que realmente aquilo deixa de ser um modismo e passa a ser uma coisa tradicional, né? Em alimentação, a gente tem uma enorme quantidade de coisas que passam e que ficam e que têm condições complicadas de serem avaliadas, né? Porque eu posso pensar que uma coisa inicial, que alguma coisa se falou que é bom, mas depois de um tempo eu posso ter alguém que fez um trabalho e fez uma condição de análise se realmente aquilo é bom ou não. Por exemplo, que a gente sempre tem na medicina, por exemplo, quando teve a epidemia ou tendência do chá de pé amarelo, né, que curava câncer, né? Quando se fez uma série de trabalhos científicos, se verificou que aquilo era absolutamente uma fake news, uma coisa que não servia para nada. Então, para a alimentação, a gente tem umas coisas diferentes. Eu posso ter produtos que servem para uma coisa específica. Eu quero, por exemplo, ressaltar minha musculatura. Então, há um tempo atrás, por exemplo, se discutiu o whey. E naquela época se falava que o whey era um modismo, que estava se utilizando de uma forma inadequada. Hoje a gente usa o whey de forma adequada em população que realmente precisa, e ele é um excelente aliado para a utilização, para impedir sarcopenia, para poder melhorar a qualidade física, melhorar a musculatura. As outras são complicadas. Por exemplo, vamos imaginar eu tenho uma doença hoje bastante complexa, que seja a alergia à proteína de leite de vaca. Nós temos uma fórmula específica para reduzir a alergia à proteína de leite de vaca em crianças. Mas existem tendências no mercado, que são modismos, que as pessoas querem usar. Produtos à base de vegetais, produtos à base de soja, produtos à base de leite de amêndoa, de avelã, de arroz, que podem ser uma coisa adequada se estudadas e aí servirem para aquela situação, ou pode ser simplesmente alguém que jogou um balão e falou que aquilo pode ser adequado. Então, o modismo, ele pode ser realmente uma tendência de uso mais frequente, e a gente tem que saber em que população, quem que está indicando, quem que está falando, se é um influencer, se é um profissional da saúde ou qualquer outra pessoa, e se tem evidência para mostrar aquilo adequado ou não. Se é modismo tem evidência científica, ele deixa de ser modismo e passa a ser uma prova de instituição terapêutica. Mas eu perguntei no começo se não era perigoso embarcar em modismos na alimentação, principalmente das crianças, né? Bom, a gente sempre teve dietas de moda. Eu fiz uma vez um levantamento, existem centenas de dietas, e até quando eu lancei um dos meus primeiros livros, que chamava Dieta do Viver Bem, que eu escrevi com um epígrafe, que é porque eu não acredito em dietas. A gente fez um levantamento que tinha centenas de dietas, cada uma com seu nome, e cada uma com uma coisa: dieta da lua, dieta do sol, dieta dos corpos sanguíneos, dos tipos sanguíneos, dieta da menstruação, tinha tudo que você pode imaginar. E assim, aí você pensa assim, mas para que serve? Qual é o princípio? Quem que inventou? E quem que provou que essa coisa serve? E aí você vai ver que no final as coisas desaparecem e a evidência é zero, e aí as pessoas deixam de usar porque realmente não serve para nada. E isso é uma coisa complexa, né? Mas existem dietas que são, às vezes, colocadas por um grupo pequeno
e que se transformam numa coisa depois de tendência. Algumas pessoas dizem que as vitaminas e minerais podem ajudar a evitar, por exemplo, o TEA. Serve para melhorar alguns comportamentos. Nós não temos evidência ainda sobre isso. A retirada do glúten para pessoas que não têm alergia ou intolerância ao glúten é um budismo? Não tem evidência nenhuma e é baseada nas coisas que a gente pergunta para o outro. Aí eu estou me sentindo melhor desde que eu usei tal dieta, eu retirei o glúten da dieta. Mas é baseada na evidência de uma pessoa, duas pessoas. Não é, obviamente, replicável para todo mundo. Então não serve para o budismo. Que coisa, né? E como gostam, as pessoas gostam de modismos, né? Embarcam nessas dietas. Eu me lembro nos anos 70, que começou essa história de dieta com nome, não foi por aí? E as O pessoas... nome da época foi a dieta do Dr. Atkins, né? Isso, do Dr. Atkins. Aí começou tudo que era dieta. Mas, na São verdade... dietas muito interessantes que tem, assim, às vezes tem até experimentação científica. O pessoal usa por período, depois vê que não serve, que você tem riscos, você tem alterações renais, você pode ter falta de algum nutriente, e ninguém consegue fazer essas dietas tão rigorosas por muito tempo, porque elas evitam uma coisa que é mais complicada, que é o prazer. Então eu tiro o prazer da pessoa e aí ninguém consegue manter uma dieta longa. Né? Comer sem prazer, né? Você tem um caso bastante comum, né? Na verdade não é não é um budismo, mas é uma tendência comercial. A hipotetização de suplementos para emagrecer. Eles funcionam. É adequado? Existem alguns riscos, existem alguns estudos que mostram que sim, que pode existir riscos na utilização para algumas pessoas. Pode ter insuficiência hepática, pode ter alguns problemas renais, problemas hepáticos. Mas para a maior parte das pessoas, se utilizado adequadamente, e se eu tiver por que utilizar, pode funcionar. O grande problema é assim, você consegue tomar suplemento durante 6 meses como única fonte de alimentação? Quem aguenta? Não. Quem aguenta? É uma coisa complicada. Bem complicado, né? Prazer é imprescindível, né? Eu acho até que esse é o meu achismo. Eu acho até que sem prazer a gente acaba não aproveitando os nutrientes do alimento. Também não tem absorção. Que bom que você também eu acho que não tem absorção, eu acho que assim, tem lógica. Né? Eu estava brincando hoje com uma aula que eu dei do almoço, e o pessoal estava falando assim, eu utilização de verdura, legume. Eu falei, olha, criança, se você falar para mim que alface é gostoso, eu vou dizer assim, talvez, mas você iria numa alfaceria para comer um alface diferente do outro, você pediria alface? Não, é por isso que a gente se mata para conseguir temperos, que a gente se mata para conseguir sal, a gente já teve fortes para guardar o sal, né? A gente viajou o mundo em busca de especiarias, né? Na época das grandes descobertas. Né? É verdade. Você sabe que eu sempre tive problema de engordar, né? Então eu fiz 500 mil dietas e a minha mãe falava assim para mim, não, isso tudo que você está fazendo é besteira. Você faz o seguinte, faz a minha dieta. E minha mãe era um palito, ela não tinha tempo para engordar, era magra. Ela faz a minha dieta. Qual é a sua dieta? É CPM. CPM é coma pela metade. Bom, ela estava absolutamente certa. Eu faço isso hoje. É a regra, reduzir calorias, né? Eu faço isso comer de tudo para reduzir as calorias. Antigamente eu comia um sanduíche de 2 fatias de pão integral de forma. Agora eu como meio. Entendeu? À medida que eu fui envelhecendo, eu fui comendo menos. As pessoas têm mais dificuldade de fazer essa redução, né? Porque e as pessoas querem fórmulas mágicas. Né? Ninguém quer uma coisa muito tranquila. Só discutir de modismos, né? Os modismos é ir tomar medicação sem nenhuma prescrição, sem nenhuma indicação. Por exemplo, os medicamentos para emagrecimento, os GLP-1, os análogos do GLP-1, que todos têm algumas condições específicas, tem que ser utilizada com prescrição adequada, com indicação correta. Senão, assim, vai virar um custo altíssimo,
vai ser desperdiçado um excelente grupo de remédios que vão realmente funcionar, mas que você vai ter uma desmistificação, na verdade, de que ele não vai funcionar. Ele funciona, desde que funcione. Na verdade, você não pode ser um magrelo que quer usar esse produto para perder meio quilo, como acontece, a gente tem visto, tem algumas pessoas de classe muito alta que têm acesso ao medicamento e que querem usar para emagrecer e não tem nada para perder. Já são magros. Ai, tá bom, doutor. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart.